Boa tarde a todos. Café Filosófico, dia 8 de junho, tema O Riso, conversações entre a filosofia e a psicanálise. Aqui do meu lado, convidado, o querido professor Cristóvão Giovanni Burgarelli, psicanalista, doutor em Linguística pela Unicamp, professor adjunto da Faculdade de Educação da UFG. Queridos, hoje a gente vai ter uma conversa assim, de perto, íntima, isso é muito legal. A gente vai possibilitar, eu espero convidá-los com um bate-papo mesmo, com o microfone aberto daqui a pouco, debatendo, discutindo, trocando ideias, nos enriquecendo, como é sempre a proposta de acréscimo de vida a cada um desses encontros. Por isso, obrigado. Na história da filosofia, do pensamento filosófico, sobretudo ocidental, há muitas teorias sobre o riso. Para pincelar algumas delas, há que se citar os clássicos de Platão e Aristóteles, que apresentam, uma das primeiras vezes, o riso como um sentimento de superioridade, de rebaixamento do outro por desprezo. Isso, na cultura antiga grega, o que se chamava de retórica, depois estudado também por Aristóteles, nós vamos encontrar essa derivação de diferenças de possíveis risos, que é importante, por distingui-las, saber do que estamos falando. Não é uma classificação universal, é apenas um início de conversa. A retórica grega, que surgiu no V século a.C. e teve, antes de Aristóteles, algum expoente de grandeza, que foi Gorgias, entendia por retórica essa arte de persuadir, de falar bem. Aristóteles é que torna isso uma base da filosofia, classificando, nominando e, ao lado da lógica e da dialética, estabelecendo parâmetros para o pensamento filosófico. Então, para a retórica antiga, eu vou distinguir alguns termos equivalentes significados que perduram-se alguns e outros se alteraram. Primeiro, é o tema que eu gostaria de discorrer sobre ele ao falar do riso, o sarcasmo, que é uma fala gestual com um intuito quase cruel e que fere a sensibilidade de quem o recebe. É um tanto sutilmente distinto do humor negro. Vale lembrar que o negro aqui não é, nem pode ser lido nos termos atuais como um preconceito de raça ou cor. É negro no sentido da ausência de luz, que é um dos arquétipos da antiguidade, que é a ausência de razão, a ausência de equilíbrio, a ausência de entendimento. Esse humor negro ele é caracterizado por itens que sejam macabros, temas macabros e preconceituosos. É muito próximo do sarcasmo. Uma pequena diferença é que o humor negro está voltado para a comédia, enquanto o sarcasmo não necessariamente. O objeto do humor negro também não é o da ironia. Ironia é uma proposta retórica que voluntariamente escolhe dizer o oposto do que gostaria. Essa simples contradição voluntária é menos voraz, menos agressiva do que o sarcasmo. E essa ironia com a qual estou me referindo com base na retórica antiga é diferente, claro, da chamada ironia de Sócrates, que é um método nada ligado ao riso e implica em levar o outro ao entendimento a partir das contradições de seu próprio pensamento, reconhecendo-se como um aprendiz a partir do reconhecimento da própria ignorância. Não é um ato de riso. A palavra ironia, portanto, aqui em Sócrates e nos sofistas antigos tem equivocidade. E uma palavra que também é bastante equívoca, se interpretada
ao modo atual, como era no nascimento de seu termo, o cinismo. O cinismo também hoje é uma característica marcante e bastante popular do riso. Mas, ao contrário do que poderíamos supor, os que não conhecem da história do pensamento filosófico, que o cinismo é uma corrente filosófica que nasceu de um dos discípulos de Sócrates, Antístenes. E esse cinismo pregava essencialmente o desapego aos bens materiais. A herança de Sócrates era a busca pela verdade, sempre dizendo o que se pensa. Ou seja, sem máscaras sociais para torná-las atraentes. O cinismo na antiguidade é uma pura integridade moral. O cínico, Diógenes foi um deles depois, representava um homem que era duro, se necessário, com as palavras, sem jamais faltar com a verdade, pelo bem do diálogo, pelo bem da verdade. É claro que o cinismo moderno tem outra característica, e por moderno é o mundo industrial, né? O cinismo atual, ele é mais do que o sarcasmo, ele é uma indiferença tanto ética, o que implica em destruição do outro, e uma indiferença afetiva, sem nenhum vínculo de empatia com o outro. Ele é puramente reflexo do individualismo, do egocentrismo, revelados, explícitos e amargos diante da vida. Feitas essas considerações, eu quero colocar como uma discussão da temática uma diferença entre o riso do sarcasmo, esse que desde Platão e Aristóteles é para a inferioridade do outro, razão pela qual, não conseguindo se tornar grande pela própria consciência, pela postura de crescer-se a si mesmo em algum critério moral, rebaixa o outro numa hierarquia para se sentir superior. Isso é muito comum. O outro tipo de riso, sorriso, eu vou chamá-lo de autêntico, gratuito, que revela uma espontaneidade profunda. E aqui há uma questão filosófica muito importante. A gratuidade, por definição, é aquilo que não precisa e nem pode ser justificado, explicado. Tamanha a espontaneidade, tamanha a verdade íntima que traduz. De um lado nós temos o riso que se explica, e se o explica pelas suas armadilhas conceituais que aprisionam a própria consciência e a do outro numa relação destrutiva, e o outro que é de uma gentileza, de uma generosidade, de uma leveza, de uma gratuidade que ao explicá-lo nós o reduziríamos. Ele basta-se, sem sedução, a todos nós, e de alguma maneira estranha e íntima nos torna mais leves. Vou tentar fazer uma discussão sobre eles a partir do sarcasmo. Também a gente pode falar um viés das chamadas escolas empiristas da filosofia, que começam desde Aristóteles, passam por Locke, por Hume, e vou encontrar num neurobiólogo português muito conhecido no Brasil ultimamente, nessa década passada, Antônio Damasio, uma obra bem já popular chamada O Erro de Descartes, que tenta nos levar para um mundo de abstrações, e vai dizer ele que a verdade perpassa atravessa o corpo. Nesse sentido, o riso pode ser investigado como um marcador biológico. Movimentos musculares, mecanismos que têm uma função de interromper o curso de uma ação, pensamento, sentimento, consciência, para que ele não prossiga, sejam por razões orgânicas, sejam por razões sociais.
O riso entra, para alguns pensadores, como um marcador biológico. Como você sabe que alguém está sorrindo? Verificando o antes e depois dessas gestualidades, a sua crítica, refreamento, os atos de humilhação pelo corpo. Pelo corpo. Corpo que não é necessariamente boca, mas é o corpo como uma atitude de, entre quaisquer sinônimos para riso, sarcasmo, ironia, cinismo. Ou seja, isso é uma questão que conversa a partir da sensoriedade. Há muitos filósofos da mente que procuram sustentar uma conversação das investigações das neurociências para saber qual a base cerebral do riso e a sua causação mental. Até que ponto o riso é uma questão neurobiológica ou é uma questão da mente, que não é cerebral, não é orgânica. Essa é uma discussão que percorre autores, mas eu não vou percorrê-la. Eu gostaria de tratar o riso dentro e a partir de um conceito-chave, que é bastante comum, polêmico e difícil, pela própria natureza, entre a psicanálise e a filosofia, ou as psicanálises e as filosofias, o inconsciente. Em 1905, Freud publica uma obra que trata especificamente do riso, da piada, os xistes e suas relações com o inconsciente. Os xistes são piadas, né? São quaisquer maneiras de dar risos ao outro. E, claro, deixarei o querido Giovanni, professor Bulgarelli, para tratar isso aqui, melhor do que eu saberia ele. Mas, em geral, é um mecanismo para Freud no qual liberamos nossos impulsos socialmente reprimidos e que estão ligados ao sexo e à agressividade. Eu quero tratar, propriamente, a partir da visão de Henri Bergson, filósofo francês, que em 1899, 6 anos antes, publica uma outra interpretação de inconsciente e que trata especificamente também do riso, na sua obra O Riso, ensaio sobre a significação da comicidade. E ele vai falar de um tipo específico do riso, este pelo qual se explica e se evidenciam os mecanismos de construção de armadilhas da relação humana com a alienação. Bergson investiga os processos da comicidade, passando pelo estudo da comédia, da farsa e da arte do bufão, termo que hoje nós podemos traduzir como o bobo da corte, esse palhaço que aqui e acolá vive procurando divertir as pessoas. E nessa obra ele se propõe uma pergunta central, que para ele é de natureza essencialmente filosófica: o porquê as pessoas riem? Da maneira moderna, industrial, como reconhecemos o dito riso. Uma primeira pergunta, a partir dele. Na verdade, eu quero começar com Bergson para falar do meu espaço de pesquisa e de trabalho, a terapia filosófica, a filosofia clínica, pensamento de Lúcio Pachter. Do que nós rimos? Para Bergson, somente daquilo que é humano. Mas alguém poderia nos perguntar: meu cachorrinho faz graça, ele faz coisinhas. Eu conheço uma moça que vive dizendo isso. Que gracinha, ele está me fazendo rir. E ele não é humano. Mas Bergson vai dizer: nós rimos nos animais quando e na medida em que eles se parecem com nossas expressões humanas. Seja uma atitude ou uma expressão. Ainda é possível argumentar. Mas eu também rio de um chapéu. Em homenagem ao querido professor aqui, que chega com o seu,
Eu também rio de um sapato, professor J. Bamberg, um grande homem de cultura e de gentilezas na nossa cidade de Goiânia. Eu posso rir de um chapéu, eu posso rir de um sapato, então isso não é humano. Mas Bergson vai deixar claro, eu não rio do conteúdo, do objeto em si, mas da forma. A forma do sapato, a forma do chapéu, que foi construída, pensada por um humano, e não à maneira natural. E é nesse sentido muito comum que podemos rir dos outros quando a moda deixa de estar em uso, pelo aspecto humano. E por que nós rimos? Para Bergson, a resposta dele é surpreendente. Nós rimos por causa da nossa insensibilidade, por causa da nossa desumanidade. Então o riso não provém de uma de jeito nenhum. Para Bergson, o maior inimigo do riso é a emoção. O que causa o riso é justamente a indiferença. Faz sentido isso para vocês? Se você tiver compaixão por uma pessoa, não no sentido social, mas da empatia, do sentir a dor do outro e sentir suas alegrias como suas, sem se confundir com ele, você não rirá do outro. As pessoas de vez em quando fazem trocadilhos em rir do outro e rir com o outro sobre a vida. Aqui ainda vou permanecer no riso sarcástico e não no riso espontâneo. Chegarei a ele depois. Para Bergson, o riso, enquanto humano, ele pressupõe um grupo. Ele é um eco e exige a cumplicidade de outras pessoas, ainda que imaginariamente. Portanto, na medida em que eu imagino que seja visto e compartilhado o meu riso, para rir junto ou rir para uma plateia, maior o grupo, maior a comicidade, maior o prolongamento do riso. Vamos a alguns detalhes, alguns exemplos, para chegar ao ponto filosófico de Henri Bergson. O ato mecânico de escovar os dentes. Nós já não pensamos em como fazê-lo. Ele já está automaticamente programado. Vem algum esperto e troca a pasta dental por um creme de barbear. E observa. E esse ato mecânico não deixará a pessoa que faz, que repete, dar-se conta conscientemente do que ela está fazendo. Ela faz algo como se estivesse dormindo. Não há lucidez nela. E nós rimos do quê? Do fato dela ser mecânica. Do fato de o outro, de alguma maneira, perder a sua espontaneidade. Tudo que nós fazemos todos os dias, sem pensar, sem sentir, sem percebermos que estamos vivos, isso causa riso. Mecanicamente, quando distraímos nossa consciência, aí entra o conceito de inconsciente de Bergson. Quando ficamos inconscientes de nós mesmos. O que nos deixariam inconscientes de nossas atitudes, pensamentos, desejos, razões, argumentos, toda a expressão fenomênica que poderiam traduzir de mim e eu como expressão viva para o mundo, tudo que me é humano, na medida em que perde lucidez, se torna mecânico, repetitivo, perde a sua humanidade original. Então o riso nasce por um ato inconsciente. O riso nasce como uma atitude que mostra o fato de estarmos dormindo, de não percebermos as coisas. Charles Chaplin foi um mestre da crítica às atitudes mecânicas dos homens.
Vale citar a clássica figura dos tempos modernos, em que ele aperta parafusos, em porcas, em parafusos, e quando ele sai da fábrica, ele continua com as ferramentas, apertando parafusos imaginários por onde passa. Ele não consegue parar de pensar, agir, sentir, porque virou uma máquina. Ele perdeu sua humanidade, ele virou máquina. Esses são os tempos modernos. Esses são os tempos em que o homem perdeu sua lucidez e sua consciência. Portanto, a rigidez do mecânico para Bergson é a falta de maleabilidade atenta, de autenticidade. Daí vem a pergunta: rir é um fenômeno único, inigualável, não é? Não se ri da mesma piada duas vezes do mesmo jeito, concordam? Pois, aparentemente, é verdade, nós não rimos duas vezes do mesmo jeito, mas isso só no marcador biológico. Por quê? No registro somático. Porque a forma continua mecânica e nós rimos porque o outro não sabe, não percebe, não está vivo. Ele é como um sonâmbulo. Nós rimos do fato dele não ser humano. É o riso sarcástico. Bergson então enumera alguns processos mecanicistas que facilitam e possibilitam o riso. Eu vou apenas citar dois de inúmeras situações para, a partir de Bergson, discutir com vocês. A imitação. É um estado mental, vamos nos dar conta de nós mesmos. Como seres vivos, estamos mentalmente em constante mutação. Se nossos gestos fossem livres, cada movimento consciente, cada postura interna ou externa, corporal ou intracorporal, se tudo que há em nós fosse de alguma forma, não pela razão, mas pela consciência, espontâneo, não faria sentido repetirmos as coisas. E na medida em que o repetimos, propensos a um padrão de existência, deixamos de estar conscientes e nos tornamos mecânicos. A imitação é um gesto da mecanicidade do homem. E incitamos o riso toda vez que damos a impressão de sermos coisas. Coisas mecânicas em processo de repetição. O mecânico é a forma rígida e cosificada de movimento. Nós rimos porque somos insensíveis, porque vemos o insensível. O outro elemento próximo à imitação é a repetição. Repetição de ações, de pensamento, de perspectivas engessadas, preconcebidas, que contrastam com a característica, repito, mutante do ser humano. Esclarecendo, vamos traduzir isso ao viés fenomenológico para transportá-lo. René Descartes começa se perguntando: eu já me enganei tantas vezes na vida que provavelmente as minhas certezas de agora cairão de novo em erro. Para eu ter um método rigoroso de que eu não erre e tenha certeza rigorosa, absoluta, então eu vou duvidar de tudo até duvidar da minha própria existência, da minha própria lucidez. Daí vem o código. Duvido até de mim mesmo. Ora, se isso eu reconheço como possível, duvido, logo existo. A partir desse processo de que pelo menos eu sei que eu existo, eu já não sei se o que vejo no mundo e todas as coisas para as quais julgo e sobre as quais julgo, vou com um processo lógico, matemático, investigar, e ele constrói pela matemática, pela geometria, toda a nossa construção, todo o nosso paradigma, que é o racionalismo, que é o mecanicismo, juntando Descartes com Newton. Com esses dois pensadores, o eu dá início ao mundo. Eu não sei se vocês existem, se são certos ou são sonhos, mas eu existo. Depois
que Descartes elabora esse projeto da modernidade, do eu para o mundo, construindo verdades. Russell tenta refazer o projeto de Descartes, trazendo para o mundo da vida, melhorando isso e dizendo: quando eu vejo o mundo, eu não vejo o mundo inteiro. Eu preciso de um objeto específico para, a partir dele, eu me dar conta de que eu existo. Se eu vejo o copo e separo a linha que define o copo da mesa, ao dar consciência, foco ao copo, eu percebo que ao ver o copo, eu também existo. Então eu só posso falar do copo porque percebo minha perspectiva. Russell resolve essa questão. Então, eu e o mundo somos simultâneos. Mas que mundo? O objeto. Eu não consigo ver o todo. Eu só consigo ver partes. Isso é chamado análise, a dissecação. Para eu, então, prestar atenção em uma pessoa, eu tenho como uma câmera fotográfica focar nela. E ela será o objeto da minha consciência. E quando eu me afastar dela, a periferia da visão na máquina fotográfica perderá o conceito, clareza, definição. Eu posso fazer isso também com as emoções, com qualquer expressão humana. O objeto, quando concentrado, aumenta a minha consciência de eu. Se eu não tiver objetos específicos, eu próprio fico confuso. Daí, pela razão e pela análise, eu me torno mais eu. Entendem? Nós vamos estudando o mundo e construindo a nossa individualidade na medida em que temos foco. Merleau-Ponty aprende com Russell e elabora o que ele chama de instantaneidade da consciência junto com o corpo. Eu não penso para mover o braço e quando eu faço isso, outra parte também eu já faço automaticamente. Não há mais separação entre minha consciência, o corpo e o mundo. Quando eu vejo este copo, por exemplo, eu sei que ele tem um lado oposto que a minha visão não alcança, mas sensorialmente eu completo esse lado pela imaginação. Meu corpo, junto com a minha imaginação, constrói a crença de que eu vejo o copo por inteiro, embora eu só veja dele a menor parte, o lado de dentro, o anverso. Esses aspectos eu não vejo. O que isso tem a ver com riso? Ora, o paradigma mecanicista é parte da tese de que, isso aqui recuperando, desde o Renascimento, o Iluminismo, o Industrialismo e a alienação digital, de que eu só encontro o mundo a partir de objetos. E esses objetos acabam sugando, por assim dizer, a minha consciência. E é aí que Bergson diz: quando eu foco muito em objetos, e o capitalismo vai dizer, compre isto, não compre aquilo, traduzindo a vida inteira, reduzindo a objetos, Marx mostrou isso muito bem, nós coisificamos a nossa consciência. Portanto, sabem quais seriam as pessoas, nessa linha de pesquisa, que teriam mais a sensação de que elas existem do que outras? As que estão mais apegadas às coisas. Aquelas que estão mais objetificadas, só que elas não estão mais nelas, elas estão no objeto. Elas são coisas. É como um homem cuja vida está mais no carro que comprou do que na própria pele, nos próprios sentimentos. Ele está coisificado. Esse homem que é coisa, que a consciência não consegue ver a vida como um todo e só consegue se sentir vivo por um objeto específico, ele tem características fortes de egocentrismo, individualismo e todos os sinônimos morais e psicológicos que o acompanham. Pensamentos e desejos de propriedade, ciúmes, todos os desejos raivosos e agressivos de disputa em torno do objeto. Porque se você arranhar o carro dessa pessoa que está alienada para o objeto, você não está alienando o carro, você está arranhando a alma dele. Ele não existe nele, ele é um objeto. Do lado de fora você vê isso e ri. É patético. O riso surge dessa nossa condição insensível de sermos coisas. Repito, o riso sarcástico.
Então, para Bergson, tudo isso, tudo, sem exceções, que nós chamamos de consciência, está alienado. Basicamente por causa do inimigo número 1 da razão, da consciência, a razão analítica. Tudo analisamos, tudo definimos, tudo defendemos por objetos que, se a minha tese de verdade estiver certa, então eu existo. Se alguém disser que eu estou errado, Silvano dizer, mas eu não concordo, você está ofendendo a minha mãe. A tese de verdade pelo qual eu me apeguei afeta meu eu, ou meu carro, ou a minha esposa, ou qualquer coisa que me diga meu para eu me sentir alguém. Tantos pensadores trataram disso. O ter pelo ser, Erich Fromm, enfim. O riso mecânico, cínico, sarcástico e corretivo, como forma controladora, demonstra uma vida que a pessoa acha que é consciente, mas ela está dormindo, ela está inconsciente. Tudo que é, e que eu percebo que existe, essa sensação de eu estar vivo, é exatamente o fato de eu não existir. E aí, a surpresa, que é o oposto em vários aspectos da tese freudiana. Aquele outro lado que poderíamos chamar intuitivo, inconsciente, espiritual, que Platão, e aqui Bergson é platônico, que é profundo, anterior ao próprio raciocínio, e que o homem só o alcança pela intuição legítima, como fazê-lo, são características de outra conversa, é a consciência. O nosso inconsciente, na verdade, é a nossa consciência, e isso que chamamos de consciência é o eu adormecido. Ele subverte as aparências. O riso é a caricatura, a dor, que não suportando a si mesma, diante de todos os atos mecânicos repetitivos, reproduzidos nos animais e nas coisas, nos tornam excessivamente eus. Se isso for um eu mecanizado, objetificado, o eu de Descartes, o mundo existe a partir de mim, poderíamos pensar uma revisão de perspectiva melhor. Vou ter que tirar a palavra perspectiva, não há mais fenomenologia aqui. Há um novo estruturalismo, aberto, sistêmico, holístico. Um eu que não se define por ser coletivo, mas que é simultâneo ao mundo e cada vez por afinidade junto com as coisas, mas não por apego. Um ser que existencialmente ele não se separa do mundo. Eu ora me sinto afim com uma pessoa, com uma ideia, com um caminho, um objeto de atenção. Mas eu caminho por essa aproximação. Olha, esse copo tem a ver comigo. Ao me aproximar dele, eu vou me definindo a partir deste caminho. Intuitivamente, eu vou percorrendo todos os outros. E vou encontrando afinidades no mundo, de tal maneira em que eu vou me desapropriando dos objetos. Eu não sou o copo, ele é um caminho para, através dele, ou por meio dele, porque isso é uma estrutura, vou me encontrando com o mundo. Pessoas, sem perderem a individualidade, mas ao mesmo tempo, deixando de ser individualistas, a consciência deixando de ser focal e fenomenológica, e passando a ser uma consciência tão lúcida que nem precisa mais de um eu, de uma referência para se definir, começa a usar analogias ao invés de razões, argumentos. Começa a ter sensações de... Freud poderia chamar isso de sentimento oceânico, uma sensação, mas que não é o viés freudiano, uma sensação de que eu e o mundo não nos separamos. E aí começa a haver uma espécie de empatia com o mundo. Eu e o outro, eu e as coisas, são próprias deste eu que revela um riso, portanto, não de apropriação, não de mecanicismo, um eu gratuito. Este riso, não se poderia dizer, é ele
pronome muito pessoal e possessivo, meu riso que ri. É a vida, é a natureza, é a humanidade que ri com ele, nele. Bergson então nos dá a porta para nos aproximarmos de todas aquelas figuras da humanidade que, de alguma maneira, parece que têm eu, por falarem, por manifestarem pessoalidade, mas não tem apego, não tem uma identidade nisto ou naquilo, não tem teses, não tem apegos, mas são atuantes. E de vez em quando elas usam eu sou, e outras vezes diz a vida é, nós somos. Portanto, aí pode surgir um riso gratuito, espontâneo. Tanto que se alguém disser, por que você ri? Eu não sei. Tudo em mim ri, por dentro e por fora. E sem o limite que separa o dentro e por fora, sem apegos de verdade, sem construções de identidade, sem julgamentos e posses de verdades, então nós deixamos não de ser humanos, mas deixamos de ser egoístas, egocêntricos. Faz sentido isso para vocês? Falando desse eu sarcástico, que ainda não consegue se libertar para o eu espontâneo, o eu de gratuidade, o eu da graça, eu quero ler um trechinho de um poema que escrevi em 2004, chamado Crucificação, a parte final. Diz assim: nunca foi bastante estar certo. Não basta dizer a verdade, é preciso parecer dizer a verdade. Verdades, se muitas machucam, se poucas desvalorizam. Fidelidade exige não dizer mais do que se quer ouvir. Antes sincero que verdadeiro. Afinal, para que serve uma verdade sem convicções? Eu até morreria por um grande ideal, se teoricamente. Contudo, só o diabo pode dar aquela vida que se pede a Deus, sem remorsos. A culpa é o orgulho se convencendo de que a dor tem direitos sobre o mundo. Secreto alívio, o prazer da vítima é o consolo da publicidade, ainda que imaginária. Pois é, o riso diz coisas que os dentes não mostram. Cristãos sem alma, eis o perigo. Nem sempre é aquele que mostra os dentes sorri. Muito obrigado. Convido o querido Cristóvão Giovanni Burgarelli, repetindo, psicanalista, doutor em linguística pela Unicamp e professor adjunto da Faculdade de Educação da UFG de Goiás. Sobretudo, o título mais importante é um cara fantástico, viu? Alô, oi, boa tarde, gente. Vou tentar falar para vocês, mas de alguma forma já convido também vocês a participarem, porque para mim o riso traz mais uma questão, ou um monte de questão, do que alguma resposta ou alguma elaboração já definida, né? Então eu vou praticamente abrir algumas trilhas, mostrar alguma coisa que me chama atenção nas minhas leituras, quando eu me coloquei a questão do riso, para falar aqui para vocês. Eu comecei pensando assim, ver se vocês concordam comigo. É possível dizer que o homem é o único animal que ri, né? Do tipo assim, é marca do humano, não?
Os outros animais riem? É uma dúvida, ficamos com essa dúvida, né? Igual o Will falou, será que você interpreta que seja riso porque você vê nele uma expressão humana, né? Ou se de fato é a capacidade de fato dele de rir, né? Por exemplo, a questão do animal que fala. O homem é o único animal que fala, mas o cachorro faz au-au. O papagaio faz um monte de repetições lá. Mas para dizer, implicar-se com sua fala, né, uma coisa assim, tem uma relação aí, né? Fica essa questão para a gente, né? Assim, o riso como uma marca, ou pelo menos se a gente pensar o riso na sua especificidade de riso, com todas as consequências de riso, talvez põe em questão assim, o riso parcial aí desses animais, ou a fala parcial desses animais, não sei, pensei por aí como questão. Outra coisa que eu pensei é a dificuldade de incluir o riso como objeto de estudo. Por exemplo, num dicionário de biologia, se a gente pensar, por exemplo, evolucionismo, quando é que se inclui o riso? Né? Provavelmente, eu não fiz essa pesquisa a fundo, mas será que a gente acha algo que inclui ali o riso em sua função como objeto de estudo? No dicionário de filosofia a gente acha o verbete cômico, né? No dicionário de psicanálise também acha o verbete cômico, mas não tem muita coisa ali sobre isso, né? No dicionário de linguística, será que nós achamos a palavra riso? Talvez tenha também um pouco sobre cômico, né? Num dicionário de semiologia, será que há um estudo exaustivo do riso? Né? Fiquei pensando nessas coisas. O riso é difícil de se incluir como parte de uma teoria, né? Fiquei pensando isso. Para chegar na pergunta assim, qual seria então a função do riso? Ou por que se ri? O que é o riso? O que mais me interessa, e por onde eu estudei um pouco, não estudei muito, é pensar o riso como eu usaria a expressão assim, um objeto relacional entre corpo e linguagem. Aí não entraria só o riso, entrariam vários objetos ou configurações de objetos. Por exemplo, o riso faz parte do corpo ou é uma linguagem? Aí poderia entrar também com olhar, voz. O olhar é corpo ou é linguagem? É um e é outro. Dá um certo não limite entre corpo e linguagem, né? É o que mais me chama a atenção para pensar o riso, né? Mas aí entraria junto com riso, rubor, voz, olhar. Então eu comecei pensando por aí. Agora, escutando o Will Goya falando, para relacionar com o que eu tinha pensado como um segundo item, porque para abordar o riso pela psicanálise, nós teríamos que abordar um pouco do conceito de inconsciente, e para falar de riso, a maneira mais fácil de beirar o conceito de inconsciente seria pegar lapso, ato falho e xiste, porque são formações inconscientes que levam a gente a rir, né? Então, antes de eu falar um pouquinho dessas formações do inconsciente, eu me lembrei, fiz algumas articulações aqui com a fala do Will Goya e fiquei pensando assim, talvez daria para a gente afirmar uma coisa aqui, para ver assim, é possível afirmar que nós rimos dos equívocos. Concorda ou não?
nós temos dois equívocos. Equívocos com relação a quê? Olha, já está indo lá. Tem uma coisa aí, nós vamos chegar lá. Eu fiquei pensando, equívocos com relação a quê? Né? Eu fiquei pensando, equívocos com relação a algo estabelecido, a uma verdade estabelecida. E para a psicanálise interessa muito a imagem especular do corpo. Quer dizer, está estabelecida uma imagem do corpo e, de certa forma, estabelece-se uma configuração para um eu. Não é isso? E no momento que isso equivoca, alguém ri. É possível alguém rir. Né? Talvez eu próprio ri. Talvez eu próprio rio. Né? Eu fiquei pensando assim, porque aí, se nós nos constituímos de tal maneira, né, e nós nos constituímos numa relação com a história, vamos pegar para a maneira mais fácil primeiro, com a história que já está aí antes da gente chegar, a gente pode dizer, com um referencial lacaniano, que há um grande outro, esse grande outro simbólico, ele tem todas as dimensões, né, simbólica, real e imaginária, mas a gente tem mais noção dessa dimensão simbólica, né? Principalmente nossos elos parentais, em princípio, né, isso, que nos constituem. E a gente se torna tal como somos. Depois, várias outras constituições aí pelo outro. Então, nós temos os equívocos. Equívoco com relação a quê? Equívoco com relação à verdade do que somos, ou a verdade que sustentamos, ou a verdade que nosso mundo, né, nossas teorias sustentam. Aí chega no que o colega mencionou ali, né, que de certa forma é uma briga entre o id e o superego. Vamos tentar falar um pouco disso. Então, esse equívoco, de certa forma, revela algo recalcado, né? Algo que a gente, de que a gente não dá conta, né? Falando goianamente, mas que de certa forma insiste, quase que a insistência do isso, né? Ou insistência das funções. Mas como nós somos constituídos e de certa forma já formamos uma consciência, né? Então, quando a consciência abala, emerge algo, né? Então, o equívoco deixa passar algo que comumente está esquecido e deve ficar esquecido para o estabelecimento de nossas verdades. Não é isso? Então, o equívoco. Aí que eu fiquei pensando, né? Por incrível que pareça, será que se não tivéssemos certeza de nossa morte, ou seja, se a morte também não fizesse parte de nossa constituição, né, não daria aí uma queda muito grande no tanto de coisa de que riríamos, né? Porque bastantes risos, né, advêm disso que é a questão da morte. Porque a morte, de certa forma, ela precisa ser esquecida. A nossa própria morte mesmo precisa ser esquecida. E às vezes quando ela vem, ou vem pela via de um outro, pela via de um risco porque você passou, você conta aquilo ali e ri. Nós vimos também do despedaçamento do corpo. Nosso corpo, de certa forma, forma um inteiro, né? Forma uma imagem completa. E no momento que essa imagem desconfigura, a gente ri. Fiquei pensando também na queda. Por que se ri quando alguém cai? A queda. Por que ri? Né? Alguém disse, não me lembro onde eu li, porque ao mesmo tempo você tem
o corpo caído e o corpo à frente continuando andando, porque na sua imagem o corpo não cai. Então ele está à frente andando e ao mesmo tempo está caído. Aí, né? E um dos humores razoáveis que eu assistia um dia na televisão foi mais ou menos uma comediante, ou querendo fazer papel de comediante, no momento ela cai e levanta muito rápido, assim, viu que ligeireza? Né? Viu que ligeireza? Então, assim, para se safar de corar, né? Porque o riso, de certa forma, às vezes o riso de um é o rubor de outro. Né? Então, para se livrar do rubor, ela viu que ligeireza? Né? Porque a queda desconfigura essa imagem especular. E a gente ri do diferente com relação ao estabelecido. A gente ri de quando se despedaça também uma certa verdade teórica, uma certa quase que uma verdade incontestável. Quando isso se demonstra frágil, a gente ri. Com relação, agora eu vou dar alguns exemplos. Há um exemplo interessante lá no banquete. O texto, né, pode se chamar de clássico, né, ou não tão clássico, porque na verdade faz muitos furos aí no que se estabeleceu como filosofia clássica. O banquete, escrito por Platão, né, de certa forma seria Sócrates, na verdade, que não escreveu, e Platão, de certa forma, vai colocar ali uma certa elaboração, um certo discurso socrático, né? Lá uma coisa interessante, eu estou falando isso é porque Lacan faz um estudo bastante minucioso e bastante diferente do banquete, né, em toda a primeira parte do seminário 8, que se chama transferência. E uma coisa que me chamou a atenção lá foi que ele, no estilo dele de estudar as coisas, era sempre rodeado de vários amigos, perguntando para filósofo, para matemático, para, né, as questões que ele está elaborando. E ele perguntou para o Kojev, não sei se vocês pronunciam dessa forma, perguntou para o Kojev assim, tinha muito respeito pelo Kojev, leitor. Kojev praticamente estava reintroduzindo Hegel, né, na Europa nesse tempo, e ele perguntou para o Kojev assim, diz para mim algo sobre o banquete. Eu disse, não posso dizer porque eu não reli recentemente, eu não tenho nenhuma elaboração para te dizer. E almoçaram juntos ou tomaram café juntos durante muito longa conversa. No final da conversa, o Kojev falou assim, pois então, não falamos nada do banquete, Lacan, mas fica só uma dica. Você nunca interpretará o banquete se não souber por que Aristófanes estava com soluços. Porque o banquete tem uma estrutura assim. Cada um ali daquele grupo, chamado grupo dos pensadores, né? Vão fazer, cada um daquele grupo vai fazer não sei se uma apologia, um discurso, uma fala importantíssima sobre o amor, né? Falar sobre o amor, para a gente definir o amor. E o primeiro a falar, salvo engano, é o Pausanias, né? O Pausanias fala, e o segundo a falar seria o Aristófanes. E o Aristófanes é um comediante, né? Aliás, acho que a gente deveria ler Aristófanes, mas eu estou com esse projeto de ler um pouco mais de Aristófanes. E o Pausanias faz um discurso sobre o amor daquela maneira assim, aquele discurso sem buracos, aquele discurso completamente quase que calculado, inclusive falando do modo como pode se amar um rico amar o pobre amar o rico, no sentido de
um homem e uma mulher mesmo. Quer dizer, se eu tenho um amado rico, como que eu lido com isso? Se eu sou o amante rico, e como que eu lido com isso? Então, teríamos que ir na minúcia do texto, né? E ali, todo mundo tomou aquilo ali de certo modo, e Aristófanes, que seria o segundo a falar, estava em soluços. Mas Platão, que estabelece o texto, não dá mais dica nenhuma, né? E o Kojève pegou exatamente ali. Olha, a dica de Kojève é o seguinte: ele estava rindo, do tanto de bobagem que esse cara falou. Porque falar sobre amor é impossível, né? Ele estava rindo exatamente, sabe, esse discurso congelado, que o cara achando que está se dando super bem e está falando a boboseira, porque não dá para falar disso, né? E Aristófanes tem que ser substituído por Erixímaco para depois ele falar à frente, entende? Então, quer dizer, para no meu entender, então, o exemplo que eu estou dando para vocês é que Aristófanes riu. Por quê? Porque essa verdade estabelecida sobre o amor é cômica, entendeu? É da ordem do cômico. Um outro exemplo também que a gente poderia incluir aí sobre quando as coisas estão muito bem estabelecidas e a gente tem isso como um impasse. Alguém mexe, por exemplo, numa coisa muito bem estabelecida, pode provocar riso, né? Eu tenho muita dificuldade de rir com humor, mas a primeira vez que eu vi um comediante falando sobre ele falava assim: agora eu saquei, nossa, nunca tinha conseguido entender o mandamento de amar o próximo. Eu levanto de casa, puto da vida, com raiva de todo mundo, com raiva de mim mesmo, um mau humor tremendo, tenho que descer, desço a rua. Quando eu desço a rua, passa a rua e fala assim: esse eu não amo, eu vou amar o próximo. Esse eu não amo, eu vou amar o próximo, eu vou amar o próximo. Aí é de rir porque ele desestabelece algo que todo mundo toma como um mandamento. Agora eu saquei o que é amar o próximo. Esse não é o próximo, esse não é o próximo. Aí você já tem uma quebra de uma verdade estabelecida. Um outro exemplo que a gente poderia pensar aí é quando tem a ver um pouco com o que você traz, um dos pontos que você trouxe, que é, por exemplo, assim, quando se brinca de mímica. Aluno gosta de fazer muito isso com professores, principalmente em aula da saudade ou véspera da formatura. Eles se reúnem e começam a brincar. Vamos fazer mímica. Um vem à frente, faz mímica para descobrir quem é, né? Então ele vai e repete aquela parte que o cara é quase um cacoete do cara, faz parte dele, mas ele vai e recorta aquilo ali, né? E vai fazer mímica, né? Uma vez reencontrei com uma aluna minha, ela assim: Giovanna, eu nunca esqueço, na véspera de formatura eles fazendo mímica sobre você. Chegou lá fulana, contou o caso, e ela só ficava assim, alguém tem que imitar alguém, a turma tem que descobrir, né? Ela chegou e só ficava assim, fez lá uma cara lá de meio séria, não sei, qualquer coisa assim, andou de um jeito mais duro, com o corpo assim e tal, e ficava assim, fazendo uma coisa assim com a mão, como se a mão estivesse descendo assim, né? Como se fosse um mergulho, né? E por fim todo mundo já começou a rir e falou assim: Giovanni, insistentemente eu falava para eles da imersão na linguagem, imersão. Aí agora a turma ri, por quê? Eles estão podendo tirar sarro de uma autoridade. Já tem aí o que você traz aí de se safar do superego, né? O superego já está relaxado ali, e às vezes o professor pode estar até presente. Então é um lugar de rir. Um outro exemplo também, então esse é o exemplo que eu estou dando, é da imitação, da mímica, para descobrir de quem estamos falando, né? Um outro exemplo interessante também, quando sai do estabelecido,
e também despedaça o corpo. Aconteceu num botequinho lá perto de casa, o cara lá, o Jaime, ele atendendo as mesas com a mão toda assim. A gente sempre vai lá, toma lá um caldo de mocotó, toma uma pinguinha, toma uma cerveja, não. E nesse dia ele tá com a mão assim. Aí o meu amigo Célio falou assim: "Ai, Jaime, o que foi com sua mão?" Assim, "Uai, pô, posso ficar do jeito que eu quero?" "Não, quero ficar com a mão assim hoje." Né? Aí na hora lá todo mundo riu, porque eu resolvi ficar com a mão assim hoje. Mas é motivo de riso, né? E por aí vai, vários outros exemplos. Foge do estabelecido. Você sai com a braguilha aberta, né? Alguém perto de você, ou sua esposa, estava assim: "Você está com a braguilha aberta?" Eu falei assim: "Mas e daí? Eu quero ficar com a braguilha aberta." Né? Não pode. Né? Outro exemplo de riso também, né? Você falou assim, você falou, eu lembrei desse exemplo. Você falou assim: você está mexendo, ofendendo a minha mãe, né? Isso aí é uma coisa muito estabelecida. No nosso tempo de criança, se falasse alguma coisa assim, do tipo filho da puta, e falasse filho da puta assim com um tom, já dava muita porrada, né? Que mexeu com minha mãe, né? Mexeu com a mamãe. Agora, recentemente, no Porta dos Fundos, se não me engano, tem lá uma revirada dessa minha mãe. Há duas reviradas, na verdade. O cara xinga o outro de viado, mas no momento da ofensa mesmo. Ele fala assim: "Eu sou mesmo. O que você está falando? Pode falar à vontade." Aí ele começa, reverte, ele precisa xingar o cara de mulherengo. Se ele xingar de mulherengo, aí dá briga, entende? Aí, no final das contas, esse que foi chamado de viado e estava super satisfeito com o xingamento, resolve xingar a mãe do cara, chama de filho da puta. Ele diz: "Não, minha mãe é puta, sustenta lá em casa, sempre sustentou. Nós temos tudo graças ao trabalho dela." Aí quando o cara vai que sua mãe é uma dona de casa exemplar, dá briga, né? Aí reverte o estabelecido. Então, isso são exemplos. Agora, nesses pontos todos, quando a gente coloca, então, tem um estabelecido, tem uma constituição, podemos chamar a constituição do eu, uma constituição de certos laços civilizatórios, né, constituição do sujeito, e algo que surge, que irrompe, que quebra isso, né? Então aí que eu gostaria de entrar de alguma forma uma relação com o conceito de inconsciente. A gente pode pegar exemplos no ato falho, no lapso e no xiste. O que é um ato falho? Né? Um ato falho, alguma coisa que você faz, que de certa forma, principalmente quando repete. Por exemplo, assim, esquecer a chave de casa. Tem alguma coisa mesmo lá em casa que está me infernizando, eu estou muito aborrecido com muita coisa, sumir a chave de casa. Quer dizer, é um ato falho, e freudianamente vai dizer: esse ato falho é uma formação de compromisso, o superego que faz essa formação de compromisso entre o id e a consciência, né, vai dizer, pode passar o ato falho, mas não pode passar você assumir que você esteja com raiva da sua mulher, por exemplo, ou que você queira se separar. Então o ato falho deixou passar aqui: eu estou super afim de separar. É a quinta vez que eu uso a chave de casa, né? Isso está dizendo para mim que eu não quero voltar para casa, né? Ato falho. O lapso, por exemplo, quando você troca uma palavra por outra, ou quando você fala uma palavra, né, completamente inesperado por uma junção ali, e essa palavra seria exatamente o proibido de se falar, né? O mais fácil de pensar também seria troca de nomes, chamar uma pessoa para outro nome. Puxa vida, né? Aquilo ali tá E geralmente, quando se comete um ato falho, quem comete o ato falho cora, é tomado pelo rubor.
e os demais que estão próximos riem. É triste, né? É triste, o cara vermelhinho e os outros rindo. O xiste já é uma saída subjetiva mais elogiada por Freud. Freud dá interesse muito grande ao xiste, inclusive tem esse livro de Freud que se chama Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, que o Will Boy mencionou. E lá é interessante que Freud fala uma coisa interessante, que Freud começa, o xiste pode ser traduzido por dito espirituoso, e Freud faz uma discussão exatamente com isso que é do espírito que rompe, né? E Freud vai trabalhando com isso tudo. Eu achei super interessante o momento que ele fala que o cômico ali, o riso ali no xiste, o xiste propriamente dito, é a borda exterior daquilo de que a borda exterior, a borda externa que se destaca do espírito, né? Ou seja, alguma coisa externa faz esse espirituoso aí meio que não tão sublime quanto se faz a teoria do espírito numa filosofia idealista, né? Então o xiste tem esse ganho para o sujeito. A gente nem fala cometer, a gente fala cometer um lapso. Xiste, ao criar, ao ser capaz de elaborar um xiste, o sujeito que o cria ganha, entende? Todos riem com ele, a paróquia ri junto. Então ele não cora, deixa eu ver se eu estou para fechar aqui o que das minhas anotações que eu não falei. Tá. Eu vou deixar, depois a gente fala mais coisas na hora das perguntas. Como eu disse, vocês teriam que entrar na conversa para a gente poder render mais um pouco. Eu vou concluir trazendo um exemplo de um limite entre xiste e xiste e lapso, que Alain de Divai, um escritor francês, tem um livro que se chama Os Três Tempos da Lei. Ele traz um livro dele dentro dessa discussão com Freud, Lacan, tudo. Vou tentar contar, mas depois vocês podem consultar nesse livro. Ele está escrevendo em francês e ele fala assim que, acho que é Roberto, no aeroporto, vê uma mulher bonita, elegante, carregando uma mala muito pesada, e ele vai, muito solícito, né, ajudar essa mulher. E no momento que ele está ajudando, ele vê ali a recepção, o modo como ela foi receptiva, né, e foi ajudando. E ele solta uma palavra do tipo assim, né? Como uma moça ou uma mulher tão bonita, né, pode estar tão, ele fala assim, tão embaraçada, né, com essa mala pesada. E ele usa a palavra em francês. Agora eu não vou conseguir falar exatamente, mas tem uma diferença em embrasser e embarrasser. Embrasser. O embarrasser provavelmente seja o embaraçada. O embrasser é do tipo assim, beijada, pegada, como se fosse assim, que já caiu na minha, né? Beijada, abraçada. E ele vai, no momento dele falar, e estava tudo muito bem, a moça solista com ele, pá, e ele vai falar o embarrasser e fala embrasser. E já no meio da palavra, ele já embola a língua, questão de atos de segundos, né? Já embola a língua, ela olha para ele, ele cora. Aí já sabe que deu merda, né? Aí o Alain de Divai vai dizer que ele leva isso para análise e vai dizer aborrecidamente por várias sessões: porque eu não fui capaz de produzir um xiste. Olha bem, por que eu não fui capaz de produzir um xiste? É a relação do sujeito com esse grande outro que eu falei com vocês.
É o olhar desse ser grande outro que não permite, na constituição desse sujeito, ele, de certa forma, assumir ou desembaraçar o jogo do seu desejo. Desembaraçar é bem interessante por causa do Marci, né? Então, o embaraçado com o desejo é ele, né? Assim, eu estou puto da vida porque eu não fui capaz de produzir um xiste. Ou seja, não foi um xiste aí, foi um lapso, porque ele corou e perdeu a jogada. Entende? É isso. Em princípio, achei que eu não conseguiria hoje falar o tempo que seria dado a mim, mas já me acusaram aqui de que o tempo acabou. Tá? Obrigado, gente, e aí vamos conversar. Nós passamos agora ao segundo momento do Café Filosófico, bate-papo, perguntas, comentários, questões, debate ao gosto do freguês. Vamos discutir. O microfone agora vai ser encaminhado pelo funcionário da casa. Basta levantar a mão. Podem fazer seus comentários indicando, seja em particular a qualquer um dos nossos convidados, aqui o Giovanni Bulgarelli, eu e o Goya, à mesa, ou aos colegas, todos aqui juntos para discutirmos. Peço apenas que deixe o seu nome anunciado para a gente saber responder, e depois vocês localizarem essas falas no YouTube. Vamos lá? Meu nome é Tadeu e eu tenho a seguinte dúvida. Eu fiz um levantamento a vez de algumas piadas e o meu objeto era descobrir se a piada viajava no inconsciente coletivo. Então eu pegava uma piada em Goiânia, dizia em Ribeirão Preto, e ia procurar essa piada, se a piada estava na cidade, entendeu? E essa é a minha questão para vocês. A piada viaja no inconsciente. Bom, e eu tenho uma piada, eu vou contar uma piada. Ok. A piada da cachaça milagrosa. Havia um boato que uma cachaça estava fazendo milagres em um determinado boteco da cidade. E o povo muito maldoso levaram um aleijado numa cadeira de roda e um cego, colocaram diante do balcão e enfiaram cachaça neles. Num dado instante, o aleijado bate na cadeira e fala assim: eu vou levantar daqui e vou quebrar esse boteco. Aí o cego fala assim: agora eu vi. Boa noite, professores, sou Natan e muito prazer estar aqui novamente com vocês. Eu queria só fazer uma observação sobre a questão do riso. Tem um filme antigo, muito interessante, Uma Guerra do Fogo, onde é um filme praticamente mudo e dando enfoques nos gestos de pessoas em um período primitivo, mas em determinado momento acontece algo inusitado e surge ali a primeira risada. A gente vê que a partir dessa primeira risada há uma sensação de que o ser começa a passar por uma nova fase evolutiva. E eu gostaria de saber se nesse momento em que, por mais que a sensação seja idiota ou algo inusitado, como o riso, tem uma característica de que o ser está um pouco evoluído ou não. Por favor. Tá bom. Eu não ia falar nada, eu ia ficar quieto hoje, mas ele mesmo está pedindo, porque nós já estivemos conversando aqui durante o intervalo, né? E eu não queria nem falar sobre o riso, eu queria fazer a defesa dos animais, né? Os animais riem sim. Estou brincando. Primeiramente, eu
estou doido para ouvir a resposta da tua pergunta, tá? O meu nome é Fernando. Eu tive, eu estava conversando um pouquinho aqui do intervalo com o nosso professor a respeito da questão aí se os animais riem ou não. Eu não vou nem entrar no mérito da defesa se os animais riem ou não, mas vou abarcar um pouquinho mais profundamente na questão da psicanálise, para a gente voltar um pouquinho nesse debate, né? O riso, a gente diz que tem poucas teorias tratando sobre o riso e a gente abarcou um tanto de linhas, né, de pensamentos que falam sobre ele. Eu já penso mais, né? Tem muitas linhas teóricas que não falam necessariamente sobre o riso, mas que, quando vem falar sobre a imanência, sobre a transcendência, sobre o gozo, não deixa de falar daquilo que o riso, na sua forma pura de expressão, exatamente significa. Quando eu falo isso, né, o Will começou a sua fala dizendo sobre as diversas formas do riso, e só trouxe 2 exemplos, basicamente, e eu me lembrei de uma palestra da Sueli Ronick, onde ela, no início dos anos 90, ela perguntou assim: a grande questão não é o riso para quê, é de que riso estamos falando, né? E aí, claro, né, a gente vai falar de um monte de risos. Na hora que o professor estava falando sobre a psicanálise, eu lembrei em São Paulo das minhas aulas em marketing, né, e eu tratava, além de disciplinas em marketing, eu tratava também de disciplinas de psicologia aplicada ao marketing, né? E a psicanálise nunca foi meu forte, mas eu me lembro do sucesso que tinha nas aulas, discutindo, debatendo o sucesso ou o fracasso de marcas ou campanhas, exatamente pensando com quem essa marca ou essa campanha deveria dialogar e com quem está dialogando. E uma das grandes descobertas dos alunos foi exatamente o fracasso da Colinos, dialogando com o ID, Colinos, né? E quando deveria ser um produto do superego, e o sucesso da campanha contra o fumo. E nessa brincadeira eu fiquei pensando, quando você estava tratando tanto é que eu falei rapidamente, né? A briga do ID com o superego. E para mim é uma briga mesmo, porque quando eu vou trabalhar em marketing, é uma coisa de briga. É com quem eu tenho que falar, é uma coisa de equilíbrio. E quando eu penso no sorriso puro, né, naquele sorriso lá da origem, do primitivo, eu estou pensando num sorriso do ID, e puramente do ID. A hora que eu for sair daí, aí eu já estou falando do humano hominizado, como diz o Edo Pellegrini, né? Aí já é o humano normatizado, já é o diálogo desse id com o ego, com o superego, e começam todas as outras formas de sorrisos que a Sueli Ronick falou na década de 90 e o Will falou agora, né? E aí a gente estava conversando aqui no intervalo, né? Se a expressão do sorriso mais puro é o sorriso do id, que aí você trouxe como exemplo o sorriso da criança recém-nascida, que ainda não está hominizada, que ainda não está, como diz o Paulo Leminski no seu maravilhoso Agora, que são elas, né? Ainda não conheceu a tia Norma, né? Então, se a expressão máxima desse sorriso, desse sorrir, é o id, né? E o id é, na verdade, a expressão máxima do afeto, do afetar-se, e está no primitivismo, e o animal também tem afeto, portanto ele teria esse id, ele seria capaz ou não de rir, né? Aí está essa grande discussão, né? O id, para mim, está nesse princípio, está nessa base, está nesse primitivo. Então era só um diálogo que a gente estava tendo, e coloquei aqui para a galera só para ampliar, seria basicamente isso. Mas eu vou fechar com uma frase do Félix Guattari, que a Sueli Ronick me apresentou em 93 no livro Revoluções Moleculares, Pulsações Políticas do Desejo. Eu acho que é uma frase perfeita para esse momento, é uma frase que desde então não está lá no meu Facebook, está em qualquer lugar. A verdade está naquilo que não te enche o saco. Desse jeito a gente vai à felicidade. Rindo sempre. Amém. Boa noite. Boa noite. Giovanni, eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouquinho do tema. Seu nome, querida, perdão? Meu nome é Mona. Mônica. Mona. Isso. É que na parte que você comentou de Aristóteles, que é do soluço, e que a questão do riso, mas que ele começou a rir porque não se definia amor. Você concorda com isso, que o amor não tem
uma definição ou não se enquadra em um conceito, enfim. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Eu sugiro agora a gente começar a discutir isso e depois fazer novas rodadas, porque já tem muitas questões. Só um comentário para o microfone, é bem sobre ver ela ouvindo vocês falar, as pessoas cantando, porque ela tem um sorriso ali, ela todo mundo, é uma coisa deliciosa. Meu sorriso acho que é X. É lindo, é lindo. Eu não consegui rir da piada dele da puta até agora. Acho que é X. Eu queria saber, assim, o riso desconfiado tem algum parentesco com o sarcástico? Porque, por exemplo, os dirigentes religiosos são, quando são um pouco mais humorados, um pouco mais sorridentes, eles não são confiáveis pelos religiosos. E tem alguma coisa a ver com isso? Sarcástico, cínico? Essa pergunta. Vamos lá. São duas perspectivas diferentes aqui, tá? No campo da filosofia, depois de ter percorrido algumas teorias, alguns modelos explicativos, eu escolhi Bergson, do intuicionismo, para falar de uma concepção de eu que se opõe radicalmente, na raiz, ao conceito freudiano, ao conceito psicanalítico e ao conceito moderno, que é o homem individual, racional, também cartesiano. Pode segurar aqui, por favor, até a próxima, senão da microfonia. Bom, então eu vou tentar discutir a partir desse viés. Tadeu, a sua observação, né? Acho que você já fez experiências por aí, né? A piada viaja no inconsciente coletivo. Segundo Bergson, e a partir de Bergson uma discussão com a filosofia clínica aqui no campo do estruturalismo, quando nós estamos diante do outro, pessoa, coletividade, é natural que a gente não vá diretamente ao outro, mas nos aproximamos dele a partir dos nossos critérios de julgamento. Raramente chegamos ao outro por alteridade, o outro por ele, que é uma escuta demorada e difícil, cujo maior impedimento somos nós mesmos, que não nos deixamos com que o outro fale, né, em seus próprios termos. Isso exige método e sensibilidade. Então, grande parte das respostas às nossas perguntas são antes antecipações do que nós próprios queremos concluir. O outro, não é raro, é objeto das nossas projeções. Bom, como Bergson, pelo que eu entendo, responderia isso? Não seria um inconsciente coletivo cultural. O que é de comum entre todos nós é nossa humanidade. Essa humanidade, para Bergson, no mundo moderno, ela não é mais humana, ela é desumana. Ela trai o fenômeno espontâneo. Enquanto eu tenho um gesto espontâneo, rico, vamos dizer, criativo, ele é inaugural, eu estou diante da vida lúcida. Mas quando ele se repete, ou por imitação, de alguma forma se torna mecânico, eu estou diante de um padrão. E o padrão é o coletivo, tal como nós o conhecemos. E foi massificado, engessado e coisificado. Então, fazer uma ponte entre o individual e o coletivo é feito pelo padrão. Não é que haja uma viagem. Antes, esse padrão reproduziria em diferentes lugares, ao seu modo, uma forma comum. Para Bergson, a espontaneidade inauguraria o singular. Na falta do singular, eu tenho padrão, eu tenho mecânico.
O que é mecânico? É uma relação de causa e efeito, no qual eu posso criar uma técnica de repetição, otimizando resultados, gastando menos energia, de tal forma que a técnica de todos os recursos, comportamentos, sentimentos que poderiam reproduzir um certo conceito social de humanidade, não tem nada mais de humano, não tem nada mais de espontâneo. O riso, a piada, ela viria justamente sobre o sarcasmo, pelo fato de nós sermos tão pateticamente desumanos. O riso se dá pela previsibilidade. Como diz, como é que uma pessoa cai e eu estou prevendo que ela continue e ela fere o padrão, a repetição. O riso é um sarcasmo, é uma desumanidade, é uma indiferença, porque eu não estou mais com o gratuito, com o inaugural, com o criativo, com a arte legítima. Então o riso é a reprodução da nossa insensibilidade pela quebra do padrão. Então qualquer piada vai ter solo fértil no mundo mecânico. Ela não vai viajar, ela já é presente no que há de comum, eu acho. Daí Renatão nos pergunta, mas então o riso de alguma forma nos liberta? Né? Se eu entendi a questão dessa maneira, o riso nos permitiria acesso à humanidade. Se fosse possível, esse riso não seria mais o pessoal, eu rio. Seria o fenômeno do riso, de tão criativo que não é feito pela defesa de um eu. É como um artista que se sente inspirado pela arte, arte como um fenômeno que posso nominar, mas eu não posso explicá-la. Acontece em mim. E este acontecimento em mim acontece ao meu modo, como ao modo dele aconteceria de outra maneira, mas não é pronominal minha arte, minha expressão. Nesse sentido, o riso pelo qual eu sou atravessado seria a espontaneidade em que o singular e o coletivo, ou o singular e o mundo se comunicam, sem padrões, sem razões explicativas, sem nenhum traço de repetição. É possível isso? É. Para distinguir, vamos separar o termo original, que retorna à origem, e inédito, que inventa algo sem parâmetros. Pessoas que seriam capazes de um riso puro, de um riso não sarcástico, de um riso profundamente humano, no sentido não sarcástico, que é, no sentido de Bergson, inconsciente. Essa figura poderia fazê-lo com o riso original. Mas ela não teria objeto de razão de rir. Eu rio por causa dele. De tão espontâneo, não teria uma explicação. Esse seria libertador. Não do objeto. Eu não estou livre do objeto. Eu estou livre da própria razão. Isso seria espontâneo. Livre do mecânico, entende? Livre do repetitivo. É possível ir à origem do homem. Como eu faria isso? Na filosofia clínica, nós vamos localizar não é difícil, os fenômenos de alienação nos quais nós perdemos a autenticidade. Eu sou as coisas. Voltar para casa, voltar a ter a sensação de liberdade, de ser eu mesmo, independente dos julgamentos, com criatividade, é um caminho muitas vezes possível, outras vezes não. Algumas pessoas se sentem melhor já alienadas. Mas quanto mais a pessoa alcança a autenticidade, menos ela tem apego aos porquês. Então ela ri tão espontaneamente que não é mais dela o riso que por ela acontece. Porque não é o eu dela por causa disto. Um riso inédito, um riso sem igual, só seria possível se ele fosse um riso ahistórico. Um riso de tal maneira, eu aqui recoloco que nós não temos registros de Jesus rindo, né? Talvez uma aproximação historiográfica seria enquanto ele ficasse ali com as criancinhas à beira da praia, as crianças são advertidas de não atrapalharem a autoridade daquele mestre, e ele diz, olha,
Elas é que estão mais próximas desse espírito que eu quero conversar. Eu não sei, mas é curioso que ali, se houvesse um riso que não fosse personalizado, mascarado, um riso que não fosse objetificado, eu rio por causa disto, por um padrão, por um reconhecimento, é tão sem referência que provavelmente ele estaria rindo, mas nós não reconheceríamos esse riso. Ele é inédito. Acredito que ele já existe e é profundo e permanente, esse riso da graça, é gratuito. Mas porque nós rimos de forma sarcástica, do humano que se repete e se imita, ele está à minha frente e eu não vejo. Não é por falta de milagre, mas por falta de santo, que não se vê um riso inédito. Mas, se eu não rio, lembrando o Tao Te Ching, o velho sábio da cultura chinesa, a obra mais antiga da cultura chinesa, que nos recupera, né, essa leitura do eu que não é eu, mas pelo eu fala, a vida ri. A vida goza em mim. Eu vou gozar, não é fortinho. Fernando, ainda nessa construção, por favor. Esse livro é um livro que eu queria que você tivesse lido de Kundera. De Kundera. O riso do esquecimento. No novo capítulo, na parte 6, os anjos, né, quando ele fala do riso da dança na praça, como o riso libertador do pós-guerra. Para quem não leu, várias vezes já leu. De Milan Kundera, sua primeira obra. Primeira obra dele, o livro do riso do esquecimento, em particular o capítulo 6, a parte 6, chamada Os Anjos, é exatamente isso que você falou, e essa resposta que o livro deu como riso libertador. É uma coisa linda esse capítulo. Então, fala uma repite. O riso no ambiente indígena, de repente há um ato qualquer, um gesto ou o quê, que é o gatilho que dispara o riso por um tempo que não tem medida. Vai-se a ele e com ele, quando tempo que houver a necessidade de se fazer essa manifestação acontecer. E essa manifestação, ela não tem uma fronteira demarcada. Porque eu fico perguntando, por acaso não é o índio, o humano, o mesmo que como nós teria as suas marcas enlaçadas para dizer se segura e rapaz, não é? Eu contei para o nosso palestrante alguns episódios assim, corriqueiros do meu curso de reformação, e dentre eles tem uma história engraçada que é a menina, eu sou do sertão, e o quente, né, absolutamente quente, sertão, alto sertão baiano, eu sou vizinho, nasci a metro de Maria Bonita, em épocas diferentes e tal, é um lugar onde o sol mesmo é uma coisa alucinada. Então os padres andam nus, eles se vestem com a batina, mas em parte estão livres de qualquer coisa que vá fazer aquele mundo de roupa acontecer. E o grande padre Zacarias Brabo, pai de 16 vezes, homem valente, líder político, diabo 14, dá um dia na sua homilia, quando de repente sai do meio da multidão uma menininha mongol, que hoje a gente não tem uma calma, etc., correndo, tudo entra no batalhão do padre. E aí ela sai de lá e fala, o padre é homem! Lembrou a missa, né? Riu, as gargalhadas, caiu e tal. E aí eu pergunto, que limite é esse que foi quebrado? Entendeu? Que graça foi essa que aconteceu? A graça, nós estamos falando de riso, não estamos falando de graça. E a graça, essa coisa que deslimita as coisas, né, que pode acontecer, sem que você esteja em ofensa a ela. A segunda, estava eu em Brasília com minha mulher, e já, vocês já viram aqui comigo, ela palestrando, eu contando a notícia, né, a professora Alice, quando entra um político à beira de ser vaiado, né, dentro do cinema, figura que estava sendo tratada pelo público de maneira muito arrevesada, e ele muito investigado e tal, e eu estava sentado numa ponta de cadeira com ela, quando de repente ele olha para mim e fala assim, uma cadeira vazia, tem alguém sentado aí? E disse, meu irmão, espera em Deus que não, né? Ele estava seguiu ali, o povo veio abaixo, e riu, e enfim, quase interrompe a sessão. A outra é, o que nós vamos fazer de fato dessa busca, dessa racionalidade, que vai nos fazer mensurar o riso, enquanto uma coisa que a gente não possa tratar dessa coisa, também as gargalhadas. Porque o riso tem o seu aspecto crítico, tem
que a menina colocou aqui, de repente, entre as chamadas aranhas, né, que eram os padres que, na minha infância, que falavam revezado e tal, haviam risos, risotas, chacotas escondidas, não sei o que e tal. Riso é a graça que nos descola da obrigatoriedade do limite. Para mim, essa é a referência que eu tenho. Não é uma despedagogia, ao contrário, é uma outra didática que vai nos mostrar, passando para o outro uma informação possível, de que o mundo não está totalmente acabado, né? Dá para fazer dele, inclusive, um motivo de riso. Essa é a minha colocação. Pois então, eu estava aqui na sequência das respostas, mas muito interessante mesmo quebrar aí o protocolo, muito interessante. Eu ia falar para a Mona, né? A Mona faz uma pergunta indireta, né? Ela pergunta por que eu mencionei lá no exemplo de Aristófanes, né? O riso, e eu mencionei assim, porque ali ele estava tentando definir o que não se define, né? O amor. E ela encucou um pouco com isso, né? Que bom, né? Encucar é bom. Porque essa, Mona, é a tônica do banquete, né? O banquete todo é em torno do amor. E a coisa super interessante lá, por exemplo, Sócrates é tido como o único ali, ou pelo menos o que mais sabe sobre o amor. E Sócrates, no meio do discurso dele, que foi um discurso curto, ele passa a palavra a Diotima, que é, na verdade, em vez de ser representante do que nós chamamos hoje de ciência, é a representante do que é uma feiticeira, do que fala em nome do mito, ou que fala em nome quase que de um não saber instituído. Entende? Então, a tônica toda do banquete é esta, né? De o amor, ele não cabe em definições vamos usar o pleonasmo, em definições tão definidas, né? Como exige o campo da ciência, ou o campo de uma filosofia, entende? Essa que é a tônica. Se eu concordo com isso, aliás, eu concordo e colocaria muito mais coisa do que o amor. Não só o amor, praticamente é o que o companheiro acabou de dizer. Quase tudo que de fato é a vida, né? A vida do humano, ele estoura os limites de uma teoria. A teoria não é sem aporia. Aporia os limites da teoria, entende? Então eu acho bonito ali no banquete que está o limite da teoria. Quem lida com clínica então assim, quem lida com clínica vai saber bem disso. Não se trata de chegar lá e eu sei a teoria, né? Você tem que saber a teoria exatamente para sacar o ponto em que uma prática detona a teoria, de que um fato da vida acontecido detona a teoria. Então a relação com os saberes é necessária. Nós estamos fazendo o que é isso, né? Agora, então isso é o que Sócrates, né? Consegue ali no banquete, né? E o que eu tenho a criticar são as leituras a posteriori, né? Sobretudo tomar, por exemplo, Platão, como Platão não considerasse esse limite da aporia, entende? Quer dizer assim, ali no nascimento da filosofia, a filosofia já está lidando com as aporias, né? Aporias é assim, quem não entende muito aí o termo, aporia é assim, hoje a gente pode dizer isso, né? Para uma certa verdade, é preciso contrapor a essa certa verdade o seu exato oposto, né? Não. Ah, tá. Um que faz um programa na rádio, parece? Ah, sim, já ouvi. É porque eu não estudei o nome.
Eu quero ouvir Moa, pelo amor de Deus. Eu entendo a sua preocupação, eu acho que você tem que se apegar a essa questão e produzir mesmo, entende? Mas assim, eu situei de que lugar eu estava falando, né? Agora, claro, a sua questão é super interessante, porque o exercício de teorizar sobre o amor vai te render alguma coisa, entende? Isso é importante, mas diga lá. E eu achei super interessante, porque ele fala que é justamente isso, que nós temos essa tendência a tornar as coisas místicas, por exemplo, o amor, que é uma coisa mística, que você não explica, você sente, é uma coisa louca e não sei o quê. E ele tem muitos anos de experiência na área clínica, e que ele traz no livro experiências de pacientes que... Mencionando o nome do autor, só que está gravando, né? Flávio Giovati. Isso, psiquiatra. E aí ele traz essa experiência clínica dele, onde ele fala, ele citou vários tipos, e ele meio que explica essa questão, por que a gente busca, essa questão do sentimento, por que não dá certo, por que dá certo, o que faz para dar certo. Então, ele tem ali uma definiçãozinha que eu acho bem bacana, e eu concordo, assim. Uhum. Não, eu também quero sair, nesse ponto nós dois caminhamos juntos, no sentido de sair por completo dessa ideia de colocar o possível de se falar sobre o amor numa idealização ou numa mística, entende? Eu também concordo plenamente. Agora, eu estava falando de uma teoria fechada, né? Entende? Então, assim, essa ideia de colocar o amor, ou que se tem a falar sobre o amor no campo da experiência, no campo do vivido ou a se viver, entendeu? Isso eu concordo, interessante, sim. Essa questão é interessante. E por fim, só para fechar, para fechar aqui, a pergunta da Alba, o Will Goya respondeu já com mais delonga, né? Só tem que dizer assim, que valeria a pena relacionar com a pergunta do Nathan e do Fernando, né? Quer dizer assim, há vários tipos de riso, né? Há vários tipos de riso, quer dizer, o riso ou a expressão sorriso dessa criancinha, né? O riso quase que como um rito, né? Uma comemoração, um modo, uma prática cotidiana, né? O riso dos intelectuais, o riso, né? Vários tipos de riso, né? Então acho que mas o Goya respondeu bastante bem aí com relação a isso. Então, o Humberto Eco e o Nome da Rosa descreve o riso como um rito de passagem, não é? Não é assim que você vê? Eu não tenho muita clareza dessa leitura, né? O Nome da Rosa. O riso é justamente aquilo que transcende. Eu não me lembro de ter lido sobre o riso lá, que a gente lê quando a gente tem uma questão, né? Então, mas assim, um complemento aí. Eu achei muito interessante, não só que o riso tenha percorrido as ruas, ou o inconsciente coletivo, mas essas, não contraposições, mas esse paralelo de dois risos, que aqui nós nomeamos como transcendente, e até podemos dizer, porque transcendente é o profundamente humano, ou já não é mais humano, tanto faz. E o outro riso, já bem conhecido e discutido em diferentes perspectivas, o riso sarcástico, né? O riso intencional, mecânico. Os dois sempre permaneceram. Mas para falar daquilo que não se pode falar e se aproxima com linguagens, tropeçando nas definições, como analogias, eu apenas me lembrei rapidamente do poema, de um trecho de um poema de Fernando Pessoa, que poderia falar sobre o sagrado inefável. Diz ele assim: se eu pudesse te dizer o que nunca te direi, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Perguntar? Boa noite, meu nome é Roberto. Eu queria só falar uma frase, na verdade, já que a gente falou de tantos filósofos, né? Falar de um filósofo não tão importante, não tão internacional, mas um grande roqueiro brasileiro que ontem à noite me fez delirar,
meu grande amigo Frejá, e que diz que, assim, desejo que você esteja todo dia, ao menos, um grande motivo para sorrir. Porque rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Claro. Nós estamos chegando, creio que, no fim do encontro, e eu acho uma pena que a gente não possa desdobrar isso num tamanho que seja mais confortável. Chega dentro da boca o microfone. Eu acho uma pena que que a gente não tenha um espaço onde exatamente esse contexto dialogal possa acontecer ao banquete, né, de maneira a que todos participem de uma forma mais ativa, presente, solar, né? Então, eu sinceramente gostaria de propor um encontro para tratar da questão do riso, esse encontro entre a psicanálise e a filosofia sendo certamente o eixo que vai dar um possível paralaxe a isso. Claro que não será de forma nenhuma, porque tem uma série de outras atividades humanas que permeiam esse procedimento, onde não esteja o atrelamento à psicanálise pura e simplesmente, ou a filosofia pura e simplesmente servindo de parâmetro, né, para essa possibilidade, e que isso seja desenvolvido ativo e saudavelmente para rirmos juntos e pensarmos de maneira inteligente, saudável e encontrada, né, de maneira gostosa. Eu sugiro que a gente possa fazer isso em outro momento também. Ok? Seja feito. Tomara que assim seja. Convite feito. Mais do que conclusão, graças a Deus, nós temos repercussões. A conclusão é a lógica. A repercussão não tem nome. É a pedra jogada no lago e as ondas caminham. Eu tenho a sensação que a repercussão já chegou antes de qualquer conclusão. Por isso, nada melhor dizer que foi muito bom. Muito obrigado a vocês. Antes, durante e depois, as coisas já estão repercutindo. Bom riso a todos. Nas minhas palavras finais, eu gostaria de dividir com vocês um tipo de riso de que eu não gosto. O tipo de riso que me incomoda. E muitas vezes se dá com relação a um palestrante, o público, ou qualquer um que toma a palavra e os outros têm que escutar. Esse riso me incomoda tanto. Por exemplo, quando você vai a uma conferência ou uma palestra, o público é muito grande e aquele palestrante ou conferencista, porque isso aí não merece nome de conferencista, é mais palestrante mesmo, ele toma o tempo todo a plateia pelo riso. E o riso, ali um riso, eu não sei dizer, mas assim, um riso que faz fugir das questões, um riso que faz todo mundo dizer, poxa, não foi tão gostosa aquela. Ali não era tão aquela. Ele enrolou a plateia. Esse tipo de riso eu não gosto, né? E também não gosto daquele tipo de riso, por exemplo, das negociações, em que você está ali completamente, ou seja, você vai diante do seu superior, né? Ou seja, o patrão, ou seja, o dono da escola, o chefe da escola, ou qualquer coisa, e ele geralmente recebe você no seu espaço, no espaço dele, ele não recebe no espaço de quem está reivindicando, ele recebe no espaço do chefe, e ali ele começa com piadinha. Aquele ali para mim é um ódio, dá vontade. Aí eu seria o paralítico lá da sua piada, dá vontade de levantar e quebrar tudo. Esse riso é nojento. Não sei por que me veio isso e eu estou falando, né? Quer dizer, dos vários tipos de riso. E eu gostaria de concluir dizendo o meu prazer, né, de estar aqui com vocês. E no momento em que eu percebi que, das vezes que eu vim aqui, nós teríamos hoje um público menor, e eu comentei com o Ilgoia, né, a possibilidade de ser muito mais próximo.
e de ser muito mais produtivo, né? Muito obrigado, me coloco à disposição para conversar com vocês em qualquer momento e de fato faço isso porque é muito, para mim é muito interessante. É preciso ventilar nossos pensamentos, né, para que a gente não faça essas bobagens, né, de que eu falei agora dos risos forçados, e para que a gente não morra, né, de asfixia.